tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra, gente, sensacional, sem palavras, é uma obra linda, de Gaston Leroux, que é O Fantasma da Ópera. É uma obra linda, chique e merece realmente uma edição tão bela também, tão chique quanto essa da editora Pandorga. Olha que beleza, olha o brilho disso, gente, vocês não têm noção, é realmente uma edição belíssima, né? Vale a pena, olha só, né? Tem algumas ilustrações, tem alguns extras, é realmente muito, muito, muito belo. E a história também, gente, é incrível, é incrível. Para vocês terem uma ideia aqui do tamanho, né, da casa de ópera. E enfim, gente, é muito lindo. Olha só. Vale a pena, então, dizer logo de cara que o autor, Gaston Leroux, ele era um jornalista. Essa era a formação dele. Então, ele escrevia matérias ali para jornais, enfim. Mas ele era meio especializado, assim, em coisas meio suspense, assim, sabe? Narrava crimes, talvez crimes ainda não solucionados, crimes misteriosos, crimes, enfim, acidentes. Ele era meio que especializado nessa área aí, mas ele era um jornalista. Então, baseado nesse talento dele de ser um jornalista que transmitia a verdade, os fatos, e juntando com esse dom que ele tinha de narrar fatos, acontecimentos, esse dom que ele tinha com as palavras também, de saber desenvolver uma narrativa em cima de um fato, ele então, a partir de histórias que ele ouviu, de coisas que aconteciam numa casa de ópera lá em Paris, na Casa Garnier, ele resolveu então fazer essa obra. Ele ouviu algumas coisas, algumas eram lendas, né? Que as pessoas viam fantasma, vultos, vozes, que a casa de ópera era assombrada e tudo mais. Enfim, algumas coisas eram lenda, algumas coisas realmente aconteceram. Por exemplo, houve a queda de um lustre ali, isso foi real, né? A famosa queda do lustre. Uma pessoa realmente morreu, isso é fato. E essa casa de ópera ela foi construída ali meio que sob um rio, havia um subterrâneo, isso é real, um subterrâneo ali nessa casa de ópera que dava para um riacho, e tudo isso é real. E então ele juntou essas coisas, o que era real e a lenda e tudo mais, fez essa obra de uma forma jornalística, como se fosse verdade. Então ele já começa falando assim, olha, o fantasma da ópera existiu. Pronto, o fantasma da ópera existiu e eu vou contar a história para vocês. Baseado em quê? Em tudo isso que eu vi, que eu ouvi nas minhas pesquisas, nas minhas entrevistas, baseado principalmente no que eu ouvi de uma pessoa que esteve lá, que viveu tudo aquilo, que viu o fantasma da ópera de perto, que presenciou toda aquela tragédia, e essa pessoa, então, eu tive a oportunidade de entrevistá-la, ela já era muito velhinha, veio a falecer logo depois, mas ela conversou comigo, abriu seu coração, contou toda a história, e eu vou contar essa história para vocês. É isso que o Gaston Leroux faz aqui. E é muito interessante, então, a história que ele vai nos contar. Tudo começa, então, tudo acontece nessa casa de ópera aí em Paris, que era um lugar suntuoso, lindo. Vou colocando imagens aí para vocês verem. Era algo belíssimo. E assim, olha, camarotes a perder de vista. Muitas coisas, é enorme, enorme, enorme. E os bastidores, sabe, maior ainda. Então a gente tem uma visão de fora, ele vai nos dar uma visão também dos bastidores, de como era tudo por dentro, como era a vida ali dos funcionários e do corpo de balé e de tudo, dos cantores. Então é muito interessante porque a gente vai entrando nessa vida também ali, né? A gente é transportado aí para essa ópera, não só também como ouvinte, como espectador, como se a gente estivesse sentado ali ouvindo, né, uma ópera, ouvindo uma história, mas a gente se sente lá dentro, porque a gente vai entrando ali nos bastidores e tudo mais, a gente vai acompanhando as intrigas, a gente vai acompanhando tudo, enfim,
Até essa questão aí também dos ciúmes, né? Uma cantora que tem ciúme da outra e que quer se achar melhor do que o outro. A gente vai vendo, tudo isso a gente vai acompanhando e vai achando muito interessante. Então a gente tem essa visão ampla do que é, como é e como funciona ali o teatro. Pois bem, então a gente já sabe que é uma coisa maravilhosa, grandiosa, é um lugar luxuosíssimo e que lá habitava um fantasma. E que as pessoas já estavam até acostumadas, porque assim, a tomar sustinho com o fantasma, porque esse fantasma, ele assustava as garotas quando elas estavam ali, né, se preparando nos bastidores, assustava as meninas, às vezes elas viam algum vulto correndo para lá e para cá, então ouvia vozes, alguma coisa batendo, alguma coisa quebrando, então eles já estavam acostumados com esse fantasma aí assustando e com a popularidade desse fantasma, né, então esse fantasma vivia ali nessa casa de ópera e o pessoal já estava até acostumado. O problema desse fantasma começa quando essa casa de ópera então é vendida e ela está agora sob nova direção, né? Os 2 diretores antigos saem e vendem essa casa de ópera, entram 2 novos diretores, só que esses 2 novos diretores são extremamente céticos. Então, os diretores antigos dizem assim, estamos indo, tchau, boa sorte, você comprou a casa de ópera, mas agora você sabe que você tem que lidar também com um fantasma, né? Estamos indo, tchau, boa sorte, lidem com ele. Só façam o que ele pede, que tudo vai dar certo, tá? Ele só quer determinada quantia de dinheiro por mês, e tudo que ele pede é isso, um dinheirinho por mês, e que vocês separem ali o camarote número 5 em todas as apresentações, jamais coloquem ninguém ali no camarote número 5, porque esse camarote é do fantasma da ópera. E é só isso. Vocês precisam saber. Boa sorte, tchau. Peraí, que história é essa? Né? Vocês estão indo embora, deixando a gente com um fantasma? Que maluquice é essa? Ó, se vocês acreditam ou não, se vocês vão fazer o que a gente está dizendo ou não, isso aí é com vocês, mas a gente está recomendando. Faça direitinho aquilo que o fantasma pede, senão vai dar ruim. Bobagem, né? Os caras vão embora então e esses novos diretores assumem, só que eles não estão nem aí com nada. Vem lá a conta, quanto é que a gente paga por um fantasma por mês? Que história, pra começar, pra que fantasma quer dinheiro? Por que a gente paga fantasma? E por que a gente está perdendo dinheiro se a gente pode alugar esse camarote que é o melhor, é o camarote real, presidencial, a gente pode alugar para alguém, né, para alguém muito rico, é o mais caro de todos os camarotes. E por que a gente não está ganhando dinheiro com isso? A gente está perdendo dinheiro, a gente podia alugar esse camarote. Então, quer saber? Então, eles não deram o dinheiro pro fantasma. Na próxima apresentação que teve, o que acontece? Justamente alguém está lá no camarote número 5 e o fantasma fica transtornado. No dia seguinte, eles recebem uma cartinha, uma mensagem do fantasma dizendo, olha, eu sei que vocês são novos, talvez não tenham avisado vocês, mas o seguinte, cadê o meu dinheiro? Vocês ainda não me pagaram. E também eu vi que na última apresentação tinha alguém no meu camarote. E é o seguinte, não coloquem mais ninguém no meu camarote, no camarote número 5, e é isso, eu tô avisando. Espero que esse erro não se repita, eu acho que é porque vocês não sabiam e não sei o quê. Então assim, é uma carta super bem educada, né? Tipo assim, eu acho que vocês não sabiam, espero que esse erro não se repita e tá tudo certo. Mas não é isso que acontece, porque tempos depois eles vão ignorar essa carta, vão ignorar a existência do fantasma e enfim. Pois vai acontecer que existe a Carlota, que é uma cantora que realmente se acha a melhor e tudo mais. Então talvez até por conta dessa mudança de direção e tudo mais, né? Ficou assim, quem vai cantar o próximo... Na próxima vez, na próxima edição, eles estavam ensaiando, na verdade, uma ópera chamada Fausto, que nada mais é a história de um homem já muito idoso, e ele vende a alma para o diabo, para o Mephistófeles. Então quem é você? Eu sou
o Mefistófeles, ou seja, o diabo. Você é o Mefistófeles. Ele vende então a sua alma para esse Mefistófeles, para que ele fique então, para que ele se torne então um homem jovem novamente e possa então seduzir ali a moça pela qual ele está apaixonado. Essa é a história aí, essa é a peça que eles iriam apresentar, a história de Fausto. Meio macabro, né? Mas enfim. E aí, o que é que vai acontecer, então? Essa Carlota, ela não vai participar dessa peça, dessa vez. Então, o que a gente coloca agora? A gente tá, né, em cima da hora. O que a gente pode colocar? Que soprano a gente pode colocar? Que saiba, que conheça. Existia ali uma mocinha no fundinho, ela era só uma coadjuvante, ela ficava ali bem no fundinho aí do coral, né? Assim, ela não tinha participação nenhuma. Alguém disse, vamos colocar a Madame Christine da época. A Madame Christine, ela tem uma voz maravilhosa, ela conhece tudo, então hoje ela vai, pelo menos hoje, ela vai substituir a Madame Carlota. E ela então participou naquela noite, temerosa, é claro, né? Nossa, imagina o coração dela saindo pela boca, né? Medo que ela deve ter sentido. Mas ela fez uma belíssima apresentação naquela noite. O fantasma da ópera ouviu, se apaixonou por ela, né, gente? Claro, se apaixonou pela nossa querida Christine. E então, o que vai acontecer? No dia seguinte, ele vai mandar uma mensagem novamente para os diretores. Olha, vocês ainda não me pagaram, vocês alugaram de novo o meu camarote, façam tudo certo, porque vai dar ruim, né? E mais, eu quero, em todas as apresentações, eu quero ouvir a Madame Christine. Em todas, me coloquem ela. Não quero ouvir mais a Madame Carlota, né? Essa é a minha orientação para vocês. E eles ficaram revoltados, mas como é que pode? A gente não pode ficar aí à mercê de uma pessoa que está brincando com a gente, falando que a gente deve, que a gente não deve fazer. Tá tudo errado isso daí. E, né, então o que acontece? Vai acontecer um acidente, de fato vai cair o lustre, a famosa cena ali da queda do lustre, e eles vão ficar ali apavorados, e agora o que a gente faz? E a Christine toda perdida, apesar de que ela cantou maravilhosamente. A partir daí, eles vão continuar não acreditando no fantasma, mas a partir daí, eles vão colocar a Christine para cantar toda vez. E a Christine, ela vai ter aulas com aquilo que ela chama de o anjo da música. A Christine tem uma história muito triste, gente. Eu vou contar para vocês. A Christine, ela era muito pobre, morava com seu pai, que era um grande músico, ele tocava violino e tudo mais. E eles ganhavam dinheiro tocando na rua. Ele tocava, ela cantava, e assim eles ganhavam meio que um dinheirinho. A paixão deles, a vida deles era a música, mas eles não ganhavam dinheiro com isso. Era muito pobre. Um dia o pai dela disse, antes que ele morresse, disse que era uma menina talentosíssima, né, e que em breve ele iria morrer, mas para que ela não desistisse do sonho dela, do dom dela, porque embora ela não tivesse o reconhecimento ainda, um dia ela haveria de ser visitada pelo anjo da música. Gente, olha que lindo isso, né? Pelo anjo da música, que quando ela recebesse essa visita, ela seria feliz, ela realmente seria vista finalmente, né? As pessoas veriam quem ela realmente é, e ela estaria ali na frente dos palcos, e ela teria realmente um grande sucesso. Ela iria colocar à prova todo o potencial que o pai dela sabia que essa moça tinha potencial para ir longe, era só ela não desistir e acreditar, dizer, olha, eu vou morrer, mas um dia você vai receber essa visita do anjo da música, eu vou enviar esse anjo da música para você, né, que é a beleza, é a inspiração, é a alma, a própria alma dela, a música, ela vivia aquilo, a música era a vida dela.
né? Ela só precisava estar no lugar certo, na hora certa, para ser vista. E isso deu a ela forças para continuar, para ela não desistir, não fazer qualquer outra coisa da vida. Já que, poxa vida, eu canto, mas aonde isso está me levando? A lugar nenhum, não tenho dinheiro, não tenho reconhecimento, e aí? Né? Pois ela vai parar nessa casa de ópera e ali ela vai, né? Ainda que somente ali como coadjuvante, quase ninguém vê, mas ela vai estar lá no meio daquele povo. E quando o fantasma da ópera descobre, ele passa assim por trás das paredes e ele diz: olha, eu vou te ensinar, eu vou dar aulas de música para você. Não, é você, anjo da música. Pois é. E aí ela vai ter aulas de música, de canto, com esse que ela acredita ser o anjo da música, que na verdade é o fantasma da ópera, né? Mas é ela, e ele vai fazer com que a Christine acredite nisso. Ele vai permitir, ele vai dar corda e vai deixar a Christine acreditar que ele é esse anjo da música, que ele é um ser sobrenatural, porque ela não vê, em momento nenhum, ela não tem contato com ele, ela só ouve a voz, diferentemente dos filmes e em outras adaptações aí. Aqui no livro não, ela não tem contato nenhum com ele, ela só ouve a voz, pelo menos por enquanto. Ela só ouve a voz e ela vai treinar com ele ali todos os dias, vai ter aula de canto e tudo mais. Ele vai se apaixonar por ela e ela vai ter esse encantamento meio que místico, porque ela acredita que ele é o anjo da música. E aí eu acho que essa é a coisa mais terrível, mais cruel que o fantasma da ópera fez com a Christine, porque ele se aproveitou de uma situação, de uma... Sabe, eu contei toda a história, é todo o contexto, não é triste? A vida da Christine, tudo que ela sofreu, e o último alento que ela tinha na vida foi aquelas últimas palavras do pai dela: eu vou enviar o anjo da música para você, não desista, porque um dia você vai ser agraciada, um dia vão te descobrir, um dia você vai ser revelada, um dia vai acontecer, o anjo da música vai te tocar. E, sabe, ela estava com isso na cabeça, com esse sonho, ela acreditou nisso, e o Eric, que é o fantasma da ópera, o que ele faz? Ele deixa ela acreditar nisso. Ela é muito inocente também, mas diante de tudo isso, ele deixa ele dar corda. Eu acho isso terrível, alguém brincar com o sentimento das pessoas, deixou ela acreditar que ele era alguém que de fato ele não era, que ele não era nenhum anjo, nada, né? Muito menos anjo, né? Que não era nenhum anjo da música, nenhum ser espiritual, e enfim, não era. Vale aqui um adendo, porque se você pensa que essa história é tipo um romance bonitinho, um romance fofo, não é. Pelo contrário, não é. Assim, é errado, é totalmente errado, é horrível. Apesar de que tem um musical, né? Um musical é aquela coisa linda, né? Até o próprio fantasma é lindo, ele é sedutor, ele é belíssimo, né? Só tem a metade do rosto ali deformado, mas se você vê, é um espetáculo lindo, você suspira. E tem aquela música, né? Love me, that's all I ask of you. Tipo, me ame, isso é tudo que eu te peço. Gente, que coisa linda, maravilhosa, é um romance e tudo mais. Ai, não é. E essa música, inclusive, é muito tocada em casamentos, né? E tudo mais. Mas, é muito errado, é muito errado. Tudo, não é romance bonitinho, você vai se frustrar. Também não é policial, né? Não é então tá, já que o Gaston Leroux ele era um jornalista, isso deve ser então um thriller policial, descobrir quem matou, descobrir quem é o fantasma e essa coisa toda. Também não é policial, não tem essa pegada. Se você pensar assim, também vai se frustrar. Então o Fantasma da Ópera de fato é algo assustador, né? É para ser um terror, um thriller, um suspense, né? É algo sobrenatural, né? O fantasma, os sustos que você vai tomar com esse fantasma, as mortes, deve ter sangue, deve ter susto. Você também vai se frustrar, porque também não é terror, não é
sobrenatural, enfim, essa obra é muito mais do que tudo isso, não é romance, não é policial, não é terror, é muito mais do que isso, tem uma pegada bem diferente. Então, quando você leia, sabe, pensando nisso. E o que vai acontecer então é que a Christine, então, ela vai ser seduzida, enganada, né, por esse fantasma da ópera, que na verdade é um homem, é o Eric, uma pessoa deformada que vivia ali realmente nos bastidores ali do teatro, né, nas profundezas ali das fundações da casa de teatro. E ele vivia muito bem, né? Como eu disse, ele vivia bem, feliz ali, ele ganhava o dinheirinho dele mensal, porque os outros, a gerência antiga, né, dava dinheiro para ele, deixava um camarote especial para ele. Então, mas ele era uma pessoa totalmente deformada, não era bonito como se mostra assim nos musicais, enfim. Essa é a melhor visão que a gente tem do fantasma. Vou colocar aí a foto para vocês verem. No livro ele é pintado assim, ele era uma criatura totalmente deformada, não era só parte do rosto queimado. Ele era uma pessoa deformada totalmente, não tinha nem nariz, era tipo o Lord Voldemort, né? Sei lá que doença que ele tinha, que era, mas ele era uma pessoa totalmente deformada e feia. Só que o que acontece? Ele vivia ali como se a sociedade devesse a ele, sabe? Já que eu não posso estar na sociedade, já que ninguém vai me aceitar no mundo, ninguém vai me aceitar como cantor. Ele era uma pessoa cheia de habilidades, ele era um cantor maravilhoso, ele tinha uma voz encantadora, que nós vamos ver, uma voz assim hipnótica, a voz dele era maravilhosa. Ele tinha muitas habilidades, ele era ilusionista, ele era ventríloco, ele sabia muita coisa. Mesmo assim, ele não estava inserido na sociedade porque ele não seria aceito por causa da sua aparência. Então ele caiu numas de, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, se as pessoas não me amam, elas vão me temer. Se as pessoas pensam que eu sou um monstro, um fantasma, se as pessoas pensam que eu sou uma criatura hedionda de se contemplar, então eu vou dar a eles o que eles querem. Eu vou ser, por dentro, eu vou ser isso que eles dizem que eu sou. Eu vou ser esse monstro, eu vou ser esse fantasma. Então ele gostava disso, ele se vangloriava disso, de dar susto nas pessoas. Ele gostava dessa fama que ele tinha de, tipo, ser o fantasma, né? Todo mundo sabia que aquela casa de ópera ali era assombrada e ele tinha orgulho de ser esse fantasma da ópera, digamos assim. E ter dinheiro, sabe? Vocês me devem e ainda é pouco. Então por isso ele recebia ali dinheiro todo mês. E assim, já que ele não podia estar no meio daquele povo, já que ele não poderia ser um cantor reconhecido, e enfim, então é bem isso mesmo. Eu me escondo aqui, porque vocês me criaram assim, criaram esse monstro, é mais ou menos isso. Então tem toda essa questão aí, tem muita metáfora, tem muita coisa que a gente pode aprender e pensar, essa questão das máscaras, não é? Tipo, esconder aquilo que você é por dentro, sendo que a pessoa não consegue te enxergar ou te aceitar da forma como você é exteriormente, e enfim. Nós vamos ver que a história do Eric também é muito triste, também é, sabe, e ele tem, quando ele encontra a Christine e dá aulas para ela, e ele se sente feliz porque finalmente ele está fazendo bem a alguém. Quando ele vê a Christine brilhando ali, cantando e cada vez melhor, tipo, ele pensa, eu criei isso. Sabe, eu fiz uma coisa boa para alguém, para um anjo, né? Na verdade, ele descrevia, ele achava que a Christine era um verdadeiro anjo, ela era pura e tudo mais, por isso que ele mentiu, por isso que ele deixou que ela acreditasse que ele era um ser espiritual, que ele era o anjo da música enviado pelo falecido pai dela. E ele fez coisas boas? Claro que ele fez o bem para ela. Ele deu aulas para a Christine.
Se não fosse por ele, ela não seria a grande estrela ali daquela produção, com certeza. Mas o que ele fez foi muito errado. Da forma que ele fez, foi totalmente errado. E nós vamos ver também que não só foi errado, né, mas foi tóxico, foi triste, tanto para ele quanto para Christine. E aí eu traço um paralelo, tô aqui lembrando, da mesma obra de Frankenstein, da Mary Shelley. E em Frankenstein, a gente também percebe que o Frankenstein não é nenhum monstro. Só que ele se torna esse monstro por ter tido escolhas erradas. A partir do momento em que o Frankenstein, né, do livro da Mary Shelley, a partir do momento em que o Frankenstein, gente, ele tem pontos ali totalmente coerentes, ele tem total razão nas reivindicações dele. Tudo que ele, olha, quando ele chega lá pro criador dele, pro Frankenstein, olha, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero dignidade, por que você me criou? Olha só, eu vivo assim, 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 tudo que eu quero é ser aceito, tudo que eu quero é ser feliz, tudo que eu quero é ter alguém igual a mim, e tudo mais. E ele começa, a gente entende a tristeza dele, a gente entende os desejos dele, e é tudo genuíno. São desejos genuínos, são desejos ok, reais, né? Ele está certíssimo, mas a partir do momento que ele tomou certas decisões, aí a gente já fica com um pé atrás. A mesma coisa o Eric. O Eric aqui, ele vai tomar a Christine como se fosse posse dele, né? Nesse sentido de que eu a criei e tudo mais, e ela é minha, e ele meio que se apaixona por ela, já que ela é uma pessoa pura, encantadora, talvez ela seja a única mulher nesse mundo tão pura, mas tão pura, tão pura, tão pura, a ponto de se apaixonar por um homem tão feio quanto ele, né, na cabeça doentia dele. E ele começa a domá-la, ele começa a fazer essa pressão psicológica, porque vai entrar um rapaz em cena que foi namoradinho dela na infância, e ele meio que aparece ali, eles meio que voltam a, né, a se engraçar um com o outro, principalmente esse rapaz, mas a Christine vai dizer, Raul, esse rapaz se chama Raul, eu não posso me envolver com você, porque o anjo da música, ela ainda pensava que era um anjo, né? O anjo da música, ele conversa comigo todos os dias, ele me dá aulas. E ele disse que eu não posso jamais me envolver com ninguém, casar com ninguém. Ele me quer só para ele. E se eu me envolver com alguém, se eu colocar o meu coração em algum homem, eu vou perder o meu dom. E também o anjo da música vai embora. Eu tenho que estar focada. Porque eu não posso me envolver com você, eu não posso me apaixonar por você, porque o anjo da música não me permite. Se eu fizer, então é como se eu não tivesse focada, como se eu não quisesse, como se eu estivesse desprezando esse dom divino da música, e eu nunca mais vou cantar, eu vou perder o meu dom, e o anjo da música vai me abandonar. Então, olha só o que ele fez na cabecinha da menina. Isso é muito feio, gente, isso é muito errado, não tem como, não dá pra passar pano pra isso. Embora, volto a dizer, comparando ali com o Frankenstein, os desejos, as motivações do Eric são reais. Então ele viveu ali naquele subterrâneo a vida toda, simplesmente se divertindo, já que eu tô aqui mesmo, vamos se aproveitar disso mesmo, vamos ganhar dinheiro às custas deles mesmos, não posso trabalhar, não posso mostrar a cara, então eu vou ficar aqui mesmo, vou assombrar todo mundo, então, enfim. Mas quando ele conhece a Christine, ele pensa, peraí, eu posso ser como qualquer um, eu posso ter uma vida como qualquer homem, eu posso me apaixonar como qualquer homem, casar, ter filhos como qualquer homem, eu posso. E mais, eu descobri que eu quero isso e eu quero a Christine e eu vou casar com ela porque eu tenho o direito de ser como qualquer um. E ele tá certo nas reivindicações dele, assim como o Frankenstein, ele tá totalmente certo, ele tem direito sim, tem o direito de ser feliz, tem o direito de ser como qualquer pessoa, tem o direito, sabe, de se apaixonar, ele tem esse direito. Só que o que ele fez foi errado. O problema dele foi que quando ele descobriu isso, ele já, sabe, deu um pé na porta, sabe, descambou tudo, mas assim, é triste, a gente quer torcer por ele, mas
ele tomou decisões também erradas, assim como o Frankenstein. Então tem coisas que não dá para passar pano. Embora de fato a gente entenda, é claro, todas as questões dele são genuínas, os desejos dele são genuínos, é real, ok, ele tem o direito de sentir tudo que ele está sentindo, ele tem sim. Ele tá certo, ele tem o direito de ser uma pessoa normal, de viver lá em cima, de viver no mundo normal, ele tem. Né? Mas ele faz tudo de uma forma muito feia, muito errada. Então, no primeiro momento, quando ele descobre esse relacionamento aí da Christine com esse rapaz, ele já começa a fechar o cerco, já começa a ficar uma coisa meio tóxica. Ele então não se apresentava para ela, ela achava que ele era simplesmente um anjo da música, mas depois ele se apresenta, ele aparece para ela, e mais do que isso, quanto mais o relacionamento dela com esse rapaz vai ficando forte, ele vai chegar ao ponto de cometer coisas estranhas que vão acontecer ali, e não somente isso, ele vai sequestrá-la. E a Christine vai ter a oportunidade, inclusive, de fugir com o Raul. Mas ela vai dizer o quê? Não, eu preciso voltar. Porque eu também agi errado. Ela pensa que ela agiu errado, porque ela chega a ver a face dele, o rosto dele, e ela desmaia. Então o que ela vai pensar? Não, peraí, eu não tô fugindo de ninguém, eu não quero fugir de ninguém, eu quero que ele entenda, eu só quero que ele entenda que eu o amo, só não o amo dessa forma. Ele tem que entender isso. E o que vai acontecer? Coisas pesadas, tragédias. Ruim para todo mundo, triste para todo mundo, principalmente para o nosso querido Eric, né? É triste o que vai acontecer com ele, é triste o que vai acontecer com a Christine. Embora ela tenha o seu final feliz, eu não sei se ela vai ser verdadeiramente feliz, porque uma coisa vai acontecer. O livro vai dizer aqui que nunca mais ninguém a ouviu cantar. Né? Depois que tudo termina, depois que ela tem ali, né? não vou dar spoiler, mas parece que terminou tudo bem, que ela tá feliz, que final feliz, maravilhoso, mas triste porque ela realmente nunca mais cantou, nunca mais se ouviu falar dela. E isso é triste, porque é como se ela tivesse morrido. Porque, de fato, a música era a vida, era a alma dela. E ela meio que desistiu disso também. Fica aí, então, essa dica, essa história linda, maravilhosa, que não é um romance bonito, de fato não é, uma coisa muito feia, muito errada, tudo isso que aconteceu, tudo que o Eric fez, totalmente errado, totalmente. Mas é uma obra linda, vale a pena você ler, entender os lados e os personagens, né? O Eric, toda a construção psicológica dele, a Christine, toda a sua bondade, toda a sua pureza, o seu amor. Sim, porque ela amava, mas era um amor puro, um amor, sabe, um amor puro, né? Que vai além de qualquer coisa. Ela se importava com o Eric, tanto que ela voltou, porque ela queria acertar as coisas com ele. Porque ela de fato o amava, ela, diferente dele, não queria brincar com os sentimentos dele, não queria magoá-lo, né? E, enfim, mas é uma história muito bonita, e fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado. Muita coisa para se extrair, para se aproveitar, para pensar, muitas analogias, como eu já disse, muita questão assim de estudo aí, psicológico mesmo de alguns personagens que você pode tirar aí as suas conclusões e tudo mais, né? Essa questão da máscara, essa questão do se esconder, essa questão aí de eu vou ser então o que a sociedade fez de mim, eu vou ser aquilo que eles pensam que eu sou, e por aí vai. Mas é muito interessante, muito bom, e fica aí então a dica. O Fantasma da Ópera, então, de Gaston Leroux, belíssima edição então da Pandora, que vem inclusive nesse box, bonitinho, fofinho, que vocês tenham realmente gostado, e até a próxima.